Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o programa Insight. Espero que você tenha participado do nosso primeiro programa. Estamos dando continuidade a esse projeto. Fica aqui com a gente, comente, curta, compartilhe. Hoje a gente está com um tema super interessante. Espero que você goste demais, que você se aprofunde, que você estude. Estamos aqui hoje com o pastor Níger Martins. Olá, pastor. Olá, Mariana, queridos, que honra estarmos de volta, né? Tenho certeza que vamos ser abençoados. O tema é assim, a gente está fazendo um suspensezinho aqui, né? Mas o tema é muito interessante, muito empolgante. Convida pessoas, como a Mariana falou, compartilha aí, vai ser bênção. Já é bênção, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, tema de hoje, inteligência emocional. Você sabe o que é isso? Não sabe? Sabe? Já estudou sobre? Pesquisou? Enfim, vamos conversar agora, comentar sobre isso? Pastor, o que é inteligência emocional? Pois é, inteligência emocional, querida, é um conceito que foi sistematizado, né, por um psicólogo americano chamado Daniel Goleman. Né? Eu até estava procurando o livro aqui, antes de começar, a gente estava procurando e eu achei o livro aqui. Está aqui, ó, esse livro aqui, Inteligência Emocional. Né? Goleman foi o primeiro a sistematizar essa questão. Ele partiu de qual princípio? Que a única inteligência não é aquela que a gente media no quociente de inteligência, não é antes... Reformulando aqui, a única inteligência que era medida, que era entendida como inteligência, era a inteligência matemática, inteligência analítica. E tem pessoas que têm uma inteligência tremenda nessa área. Mas ele partiu de um princípio que pode ser verificado, e ele analisa várias pesquisas. Depois desse livro vieram vários outros, né, e tal. O que ele fez? Mostrando que existem outras áreas que ele chama de inteligências, né, que são fundamentais para, inclusive, o sucesso de alguém. Vamos lá, algo que todos nós conhecemos que é fácil. Na época do ensino médio, lá tinha aquele aluno lá, aquele colega, que era top, só tirava 10, 10, 10, 10, e de repente a gente tirava uns 6, uns 7, sofrido ali. E nós fomos muito mais bem-sucedidos do que ele. Por quê? É claro que, cientificamente, você teria que isolar os fatores. Mas dá para chegar a uma conclusão geral, e ele faz uma afirmativa muito interessante, que depois ele comprova com pesquisas, que 80% do sucesso, por exemplo, profissional e pessoal de alguém, não é pela capacidade técnica daquela pessoa, mas é pela capacidade de lidar com as emoções, as suas emoções e as emoções do outro. Ele sabe nominar as suas emoções, eu estou com raiva agora. Eu agora estou chateado, eu agora estou triste. E ele sabe lidar com isso. E também com os outros. A Mariana hoje ela está irritada. Então eu consigo identificar você, qual a sua emoção, e sei lidar com isso. Por causa disso, tantas pessoas, apesar de ter uma capacidade técnica enorme, não conseguem chegar a lugar nenhum. Só antecipando algo, as empresas hoje estão muito mais preocupadas com a inteligência emocional do que com a capacidade técnica da pessoa. Porque capacidade técnica é muito mais fácil de ensinar do que ensinar a pessoa a lidar com as suas emoções. E aí as empresas não estão nem com paciência nem tempo para ensinar alguém a lidar com emoções. Sim. Né? Muito pelo contrário. Então, você chega, não é bom de trabalhar em equipe. Esse é um tema muito significativo e que pode ajudar, né, nossos amados a entenderem, às vezes, por que tem tanta frustração na vida. Puxa, mas eu estudo, eu me dedico, mas não chego a lugar nenhum. Porque talvez não consiga ter não tenha capacidade de lidar com as questões emocionais. Então, isso seria até mais importante do que um currículo, digamos assim. Mas hoje em dia é cada vez mais valorizado isso. Tanto que naqueles não é debate, aquelas entrevistas que vão acontecendo, aquelas dinâmicas que vão acontecendo, o objetivo é isso. Deixa eu avaliar aqui, tentando avaliar. Como é que lida em equipe? Como é que lida com a frustração? Depois vieram o QI, que é o quociente de inteligência, que é matemática. Veio o QE, que seria quociente de inteligência emocional. Mas depois vieram outros. QA, que seria o quociente de adversidade. Como é que você lida com a adversidade? Como é que você lida com a frustração? E aí veio todo um desenvolvimento. Mais uma vez, pode parecer um pouco teórico, eu queria trazer aqui para a prática. É só a gente olhar para as nossas vidas. Você vê pessoas muito boas, assim, dedicadas, mas que não conseguem se desenvolver, porque elas não conseguem gerir as emoções, nem as delas e nem as das pessoas que estão ao seu redor. Sim, e se o senhor encontra alguém assim,
muito bom tecnicamente, o senhor vê até uma posição de liderança para aquela pessoa, mas o senhor reconhece que ela tem uma dificuldade com a inteligência emocional. Isso é trabalhável? É trabalhável, mas na posição de liderança ela está no lugar errado. Aqui que está o problema. Ela teria que sair da posição de liderança, porque ela vai fazer um estrago lá. Ela tem que sair da posição de liderança. Entre aspas, você vai ter que dar uma geladeira nela, entre aspas, não é isso? Assim, deixá-la para poder tentar trabalhar. Porque trabalhar a inteligência emocional é muito mais difícil que trabalhar. É muito mais fácil ensinar alguém a ser um exímio, sei lá, até instrumentista, não que seja fácil, muito pelo contrário, do que ele saber lidar com as pessoas que estão ali ao redor. Agora, lidar com as emoções não é reprimir as emoções. Então eu não vou ter mais raiva, então eu não vou ficar mais chateado. Não é isso. A raiva vem, mas você aprende a trabalhar, né? Trabalhar. Gerir isso, né? Em você e, repito, nas pessoas que estão ao seu redor. Os grandes líderes não são os mais capacitados tecnicamente. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, a nível de, vamos lá, de presidência da República, tá? E não estamos falando de nenhum presidente em particular. Mas o fulano, ele não tem conhecimento. O que seria um conhecimento para o presidente da República? Ele tem que saber de economia? Ele tem que saber de previdência? Não, na verdade não. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter capacidade de gerir, né? De botar as pessoas certas no lugar certo. Sim. De colocar a cada um ali, de saber cobrar. Isso tem muito mais de inteligência emocional do que de qualquer outra coisa. Sim, sim. E agora com relação ao cristão e a Bíblia, né? A inteligência emocional é compatível com a Bíblia? Essa é uma pergunta muito significativa, porque muita gente às vezes tem dificuldade de lidar com esses temas, porque acha que, puxa, mas isso aqui não está meio psicológico demais, não, está psicologizando demais e tal. Né? É claro que a Bíblia não usa esse termo, inteligência emocional. Esse termo é um termo cunhado. Mas se você pegar a Bíblia, o tempo todo ela fala sobre a necessidade de nós aprendermos a lidar com nós mesmos. Volta no início do início, né? Caim e Abel. O que o Pai do Céu fala para Caim? Caim, o teu desejo será contra você. Cumpre a ti dominá-lo. O que está falando para ele? Ele não domina no que deu. Quase que seja inteligente emocionalmente. Não, né? Aprende a lidar com os teus desejos, aprende a lidar com as tuas... É claro que ali... O que estava acontecendo com Caim? Caim estava com inveja. E aí, por causa da inveja, ele está querendo se vingar. E Deus está alertando para ele. Se a gente pegar inúmeras passagens, né? Inúmeras. Nós aqui, antes de começar, nos bastidores, a gente estava falando, uma clássica, né? Chorai com os que choram, se alegram os que se alegram. O que é isso? Pura empatia, como você própria falou. Pura empatia. Agora, empatia na dor e empatia no sucesso, que é mais difícil, tá? Porque a dor a gente tem uma empatia quase que natural, né? Ao ver o outro a gente sofrer, a gente sofre, na média. Mas me alegrar com o sucesso do outro é complicado. Aonde é que Saul caiu? Que depois passou a ser possuído por um espírito demoníaco. Quando um dia ele está voltando, Saul ungido, homem de Deus, rei, meu pai. O cara tinha tudo. Olha só, Mariano, o cara tem tudo. E vai jogar tudo fora. É chocante. Puxa, será que ele não está vendo que ele vai jogar tudo fora? Se ele está vendo, não adianta. Ele está vendo, mas não compreende. Dominado pelas emoções. Dominado, né? Totalmente. Aí ele está voltando, tá as mulheres cantando. Saul venceu os milhares. Até aqui tranquilo. Quando elas falam, Davi venceu os 10 milhares, ele pira. Aí ele entra em pânico. Veja, o problema não é nem ele ter vencido os milhares. Como é que Davi venceu os 10 milhares? Estão gostando mais de Davi do que de mim. Ele começa a nutrir um ódio, uma inveja de Davi. Deu no que deu. Sim. Então, para fazer a obra de Deus, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, deseja fazer a obra de Deus, é preciso inteligência emocional? É preciso. Para todas as áreas da vida. Para ser pai. Para ser marido. Para ser irmão em Cristo. Agora, nas funções de liderança, fica muito difícil não ter. E aí é interessante. Eu falava isso, eu estava participando de um evento e o tema era inteligência emocional. E eu estava dizendo isso. Eu vou em igrejas, óbvio que eu não vou citar nomes, eu vou em igrejas, queridas, assim,
Deus abençoando, Deus derramando, a igreja lá cheia de pessoas e tal, tal. Aí quando eu conheço, e eu converso com o pastor, teologicamente, às vezes ele é fraco. Teologicamente, às vezes, ele é fraco. Mas apesar de ser fraco, que não deveria ser, mas tudo bem. Mas apesar de ser teologicamente fraco, ele tem o quê? Inteligência emocional. Ele sabe lidar com pessoas. E às vezes você vê pessoas que falam assim, caramba, conhece teologicamente, o cara é bom. Mas por que o ministério não vai? Por que não vai? Porque ele não consegue lidar com pessoas. Ele não sabe lidar com pessoas. Na hora de lidar com pessoas, ele não sabe lidar, primeiro, consigo mesmo, com as suas emoções, desânimo, tristeza. Por isso, é importante aprender a denominar as emoções. O que você está sentindo? Não, eu estou sentindo isso. Aliás, desde cedo, os pais deveriam ensinar os filhos a... incentivar, né? A falar e ensinar. E denominar. Sim. O que você está sentindo? Eu estou sentindo aqui um negócio aqui, mas como é que é esse negócio? Tá vendo? Então o que você está sentindo? Aí chegou à conclusão. Você está sentindo raiva. É importante dar nome para a emoção. Dar nome, porque na medida que dá nome, você vai identificando. Você vai identificando. E aí eu respondo, na verdade, duas coisas com a sua pergunta. É preciso inteligência emocional para tudo, inclusive para a obra de Deus, mas é preciso entender que eu preciso ensinar aos meus filhos, ajudá-los desde cedo a desenvolver as habilidades emocionais. Volto a dizer, a gente se preocupa muito em desenvolvê-los tecnicamente e não se preocupa tanto em desenvolvê-los do ponto de vista emocional. O desenvolvimento emocional, ele é fundamental. Sim, sim. Amém. Pastor, vamos dar uma pausa. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do assunto. E aí, ajuda a gente aí compartilhando, comentando. Daqui a pouquinho a gente volta. Deus te abençoe. Até já. Olá, queridos, nós somos a Igreja de Nova Vida, Ministério é de Deus, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês agora um pouquinho das nossas atividades regulares. Todas as terças-feiras, às 19h30, nosso culto de oração. Quinta-feira, do Poder de Deus, também às 19h30. Todos os sábados, às 18 horas, nosso culto VIPs, Vitoriosos para Sempre. Domingo, em 3 horários, 8 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, 9 horas, nosso culto matinal e às 19 horas, nosso culto vespertino. Você também pode aproveitar o nosso espaço cultural, um espaço totalmente dedicado a pesquisas, boa literatura, estudo e conhecimento da Palavra de Deus. Em nossa livraria, você encontra bíblias, livros, acessórios para o seu uso pessoal ou para presentear alguém querido. Temos um espaço que é o queridinho de todos, nosso espaço gourmet, com salgados, sanduíches, doces diversos e um delicioso cappuccino. Todo domingo pela manhã, sempre com almoço e um cardápio diferente. E todo domingo à noite, com deliciosas e saborosas pizzas do nosso querido chefe Tiago Rocha. Na escola infantil, cuidamos da caminhada espiritual das crianças, ensinando o amor de Deus através de atividades apropriadas para cada faixa etária de cada classe. No berçário, recebemos os pequenos desde quando o pediatra libera para sair de casa e ficamos com eles até 2 anos. Nosso foco é dar tranquilidade para as mamães assistirem um culto e amparar os primeiros passos dos pequenos na casa do Senhor. Nossas berçaristas, professores e auxiliares são capacitados para fazer com excelência a obra do Senhor.
Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso programa Insight, falando sobre inteligência emocional. E estamos de volta aqui com o pastor Níger Martins. Pastor, podemos desenvolver a inteligência emocional? Chegamos num ponto fundamental. Não adianta falar sobre tudo isso e a pessoa ficar assim, beleza, mas eu não tenho inteligência emocional, como é que eu faço? Pode e deve, né? Não é fácil, mas pode e deve, né? Goleman, o que ele faz, né, no livro já citado aqui? Ele fala sobre 5 áreas, né, que ele chama de 5 habilidades. Eu até anotei aqui para a gente poder trabalhar. Autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, reconhecimento de emoções em outras pessoas e habilidade em relacionamentos interpessoais. Então isso aqui é algo que eu tenho que tentar trabalhar em mim e tentar trabalhar nas outras pessoas, né, quando a gente quer ajudar as pessoas. Vamos lá, autoconhecimento emocional. O que é autoconhecimento emocional? É você aprender a conhecer as suas emoções, a reconhecer as suas emoções, a denominar as suas emoções, a entender. Olha, eu sou uma pessoa que se ira com facilidade. Estou ficando irado. É isso aqui. É entender as suas emoções. É conhecer as suas emoções. Impressionante que boa parte das pessoas não conhece suas emoções. Ela não sequer identifica. Ela está numa mágoa danada, mas ela não aceita. E cristão tem que ter um cuidado. Sabe por quê? Porque o cristão tem umas negações. Porque ele sabe que algumas emoções não são adequadas. E aí ele finge que não tem. E ele tem. Ele está com inveja, finge que não tem inveja. Não sei se eu consegui ser claro aqui agora. Bastante. Ele está com uma inveja danada do outro, mas ele não aceita. Ele diz o quê? Porque a Mariana não presta, a Mariana não presta. No fundo, eu estou com inveja do sucesso da Mariana. Então, tem que fazer o quê? Calma aí. Por que eu estou com essa implicância com a Mariana? Porque eu estou com inveja dela. Veja como o autoconhecimento emocional, ele tem a sua complexidade. Tá? Autoconhecimento, controle emocional. Eu só posso controlar aquilo que eu conheço. Como é que eu vou controlar se eu sequer reconheço? Sequer sei que existe em mim. Aí, na medida em que eu reconheço que existe em mim, eu vou aprendendo, tentando aprender a controlar, a lidar. Tá? O terceiro tópico dele, a automotivação. A automotivação é fundamental. Uma pessoa com inteligência emocional, ela não depende da motivação externa. Se ela vier bem, se ela não vier bem. Eu tenho que aprender a me automotivar. É com automotivação que eu termino a faculdade, é com automotivação que eu vou em frente. Aliás, a Bíblia fala muito isso. Né? Deus motiva, né, e ensina que nós precisamos... Aliás, Davi reanimou-se no Senhor. Ele animou a ele próprio. Né? Para nós cristãos, gente, isso é tudo de bom. Fundamental. Eu vou em Deus e falo, Senhor, me ajuda. Você se motiva em Deus, se motiva na sua relação com Deus. Né? O quarto tópico, reconhecimento de emoções em outras pessoas. Na medida em que eu vou reconhecendo em mim, eu vou reconhecendo nos outros. E entendendo, tendo mais empatia. Não, calma, fulano está assim, por causa disso. Eu vou entendendo o que está acontecendo, por que ela reage daquela forma. E, por fim, o quinto, habilidade em relacionamentos interpessoais, que é exatamente eu aprender a lidar com as pessoas, entendendo que todos nós somos seres emocionais, que as emoções estão o tempo todo ali, e que a gente vai precisar fazer a gestão de tudo isso. Aí eu vou caminhando para cada vez mais desenvolver essa capacidade que ele chama de inteligência emocional. Sim. E aí, para todo mundo que está assistindo a gente, para você que está aí do outro lado, pensando nesse assunto, pastor, se essa pessoa está ali, assistiu o programa inteiro e está em dúvida, como é que essas pessoas podem aprender a inteligência emocional, podem desenvolver isso na vida delas? Eu acho que pelos 5 tópicos que nós falamos aqui agora, mas eu acho que nós cristãos temos uma enorme vantagem que as pessoas não têm, que é a ação do Espírito Santo. Né? E aí, de coração, chegar para o Espírito Santo, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, eu não sei lidar com as emoções do outro, já é um reconhecimento, me ajuda. Né? E aqui tem um caminho. Paralelo a isso, talvez precise de um gabinete pastoral, talvez precise até de uma terapia, porque vai ajudar nesse processo de autoconhecimento. A gente tem muito preconceito com isso e tinha que perder esse preconceito. Sim, sim. Né? Buscar um terapeuta de confiança, repito, né, buscar o pastor de confiança, tem muita gente que não é da nossa igreja, e quem for da nossa igreja também. Você vai, assim, uma coisa muito legal desse programa, Mariana e querido, assim, nós não estamos aqui para apresentar uma solução, uma receita aqui, agora faz isso. Mas o nosso interesse é despertar a pessoa. Se ela despertar para isso, já é top. Porque a partir do despertamento, porque o pior, a partir do despertamento ela vai caminhar. O pior, eu sequer entendo que no fundo as minhas emoções estão me destruindo. Eu sequer entendo que o meu problema não é
capacidade técnica. Eu tenho. E dá até revolta, né? Puxa, mas eu sou tão bom nisso aqui, ninguém me valoriza. Tu é bom pra caramba nisso, mas você não sabe lidar com pessoas. Então, não, cara, até isso. Tá vendo? O meu problema é esse. Eu não sei lidar com as minhas emoções, muito menos com a dos outros. Se despertou isso aqui, já é um passo assim espetacular. O programa cumpriu a missão. Sim. Então não é uma receita de bolo, né? São ferramentas para trabalhar e chegar em algum lugar. Para despertar. Opa, eu preciso correr atrás desse negócio aqui na minha vida. Amém. Amém. Então, pessoal, muito obrigada pela sua presença. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente até agora. Faz um favor para a gente, uma gentileza, compartilha aí, por favor. Manda para uma pessoa e, a partir dessa pessoa, vai passando e vai passando e vai passando para que outras vidas sejam abençoadas. Pastor Níger, uma mensagem final? A mensagem final é essa, queridos, né? Contem com a ação do Espírito Santo, clamem a ação do Espírito Santo, né? E busquem ajuda, busquem ajuda. Você que pertence a uma igreja, vá no seu pastor, converse, fale isso, né? Entenda a importância de você aprender a gerir suas emoções e das pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe, amamos vocês. Bênção ficar com vocês aqui mais uma vez. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo.